Sintonizar e vamos começar hoje. É o Bonizela chegando pra brilhar. Com papo firmeza e muito astral. Aqui a gente vai além do normal. Sonata das ideias de todo limite. No espaço da conversa, nossa vibe é hit. Roda o som, sente o tom. É o momento astral. Com a galera conectada, tudo especial. Vamos lá, tudo estelar, vamos curtir. Se liga na frequência, vem ouvir. Vamos estelar, vem sentir. No funk da gaúcha, vamos curtir. Olá, estrelares! Sejam muito bem-vindos a esse episódio. E hoje nós vamos conversar com ele, José Assis, que é mestre em Reiki. Ele também dá cursos de várias ferramentas holísticas e energéticas. Tem um propósito de vida incrível, sou um pouco suspeita para falar, né? E vive o seu propósito, né, com muita fluidez e é amante de viagens, né? Ele viaja aí o Brasil, né, amigo? E futuramente também internacional. Seja muito bem-vindo ao Pode Estrelar. E hoje você vai abrir o coração pra gente, vai conversar com a gente, vai contar tudo. Conta aí. Olá, é um prazer receber aqui. Obrigado, Marcele, pelo convite. Pode Estrelar, vai crescer mais e mais e mais, trazendo pessoas massas, porque é uma proposta de liberdade, né? E você aborda vários assuntos e deixa todo mundo livre. Eu, como aquariano, sou suspeito também para falar de liberdade, né? Que eu adoro. Verdade. Vamos falar. É um dos teus conceitos, inclusive lá no Servip, né? A espiritualidade mais calma, que a gente vai por partes, tá? Eu tô aqui com a ficha técnica. Vamos falar um pouquinho, eu gosto sempre de falar sobre a origem, porque a gente começa a desenvolver tudo aquilo que a gente é desde da criança, né? Quando a gente nasce, já traz toda a nossa essência. Então, hoje, quem conhece o José Assis já vê ele todo formado, vivendo o propósito dele. Mas como foi se conectar com isso? Como foi lá da origem, né, trazer, desenvolver a tua essência hoje, a tua essência holística? Como era? Pois é, né? Eu acredito muito que a gente nasce com uma essência já, apesar do meio nos influenciar, claro, né? Tem a influência do meio, mas a gente tem lá dentro de cada um o que gosta, como sente, como reage, enfim, coisas aí que a gente traz de existências passadas. Então, eu sempre fui uma criança um pouco diferente dos demais, já que eu era uma criança mais esotérica. Olha aí. E era um chamado para o esoterismo sem ninguém estar me ensinando ou me incentivando a isso, né? Era algo inerente ao meu ser. Então, eu sou daquela turma do João Bidu, que muita gente conhece, porque ele é antigo, hein? Tempo da escola. João Bidu. E a gente assistia muito TV. Eu era uma criança que amava, ainda amo hoje, música clássica. Então, eu lembro que de 12 horas, meio-dia, eu colocava na rádio, né? Tinha o costume de escutar rádio para ouvir música clássica. E às 8 da noite também. Então, eram os meus horários de escutar música clássica. E onde eu tirei isso, não sei. Era Já veio no só um DNA. gosto. Era só um gosto. Então, desde aí, eu já tinha esse contato, esse chamado, né? É um pouco diferente do comum, né? Qual a criança que vai parar para estar escutando música clássica, a não ser que dentro da família exista aí um incentivo, né? Ou Uma existem influência, né? influências externas, né, para isso. E também muito curioso. Então, a minha sede de conhecimento, ela sempre foi grande. Então, eu sempre estava lendo, 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 lendo. E eu amava e amo ler. E independente do gênero literário, né? Mas, claro que a gente tem alguns que
a gente gosta mais, né? Sim, Mas esses pontos, assim, são os pontos principais que hoje eu olho para minha infância e vejo que era diferente da maioria que estava ali ao meu redor. E da maioria que hoje em dia a gente até vê também, né? Porque o tecnológico, o digital, ele tomou conta. Então, para poder fazer com que seu filho, sua filha, uma criança, ela leia, tenha o hábito da leitura, você tem que implantar isso com uma certa dificuldade. é verdade. E hoje em dia se tornou muito mais prático ter acesso às telas, né? E lá também tem muitas informações. E aí, tu falou da tua infância, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, houve algum momento que tu percebeu, né, no decorrer aí da tua jornada, um chamado espiritual? Na infância, eu acredito que não. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Então, eu cresci com minha avó sendo do candomblé, mas eu não entendia nada, né? A época eu era muito novo mesmo. E depois um tio me levou para a igreja evangélica. E aí eu fiquei indo e fui fazendo minha formação religiosa, né, dentro da igreja protestante até os 14 anos de idade, né? Porém, eu era aquela criança e pré-adolescente questionador, né? Então, mas questionador não no sentido para confrontar, mas para adquirir realmente conhecimento. Então, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Para poder ir absorvendo e entendendo. Um pouco de questionamento, um pouco de curiosidade também para aprender, né? Isso. Então, acredito que a minha formação espiritual foi a contribuição para eu estar realizando o meu propósito hoje, né? Então, tudo foi uma construção. Eu não tive nada de sobrenatural, que eu ouvi uma voz ou algo do tipo na infância, como geralmente muita gente tem, né? E tudo bem. Eu passei por um processo de preparação sem eu saber. Entendi, foi orgânico mesmo, É, né? foi Não orgânico. teve aquele start. E aí, durante essa formação, só para vocês entenderem, gente, hoje em dia o José Assis ele é dirigente de um centro espiritualista. Então, por isso que é importante a gente entender essa jornada dele, né? Porque ser dirigente requer um comprometimento muito maior, né? Uma dedicação de vida e uma entrega de vida maior. Então, por isso que essa formação foi importante, mas aí teve algum momento de virada de chave, né? Durante essa jornada até chegar a ser dirigente, que você entendeu assim, que ficou bem claro. Como foi que ficou claro para você? Não, esse é meu propósito. Certo? Eu acredito que a minha virada de chave, ela foi dentro do fluxo da própria natureza, ou seja, não foi de repente. Assim como a noite para chegar, ela passa pelo entardecer e vai anoitecendo, não é de uma hora para outra. A minha virada foi dessa forma. Então, assim, não tem como eu buscar um ponto de virada definitiva, de transformar a água em vinho. Foi um processo e eu acho massa isso, porque esse processo, ele me deu uma base boa, me deu firmeza e me deu segurança. Então, aos 14 anos de idade, eu me tornei espírita, kardecista, né, como é popularmente conhecido, e continuei o meu processo de aprendizado, de estudo, estudo, estudo e prática também mediúnica. E aí, aos 28 anos de idade, então eu sempre fui dentro desse ciclo de 7 anos, né? Com 14 anos eu mudei de religião, com 28 eu mudei a mentalidade religiosa, né? A espiritualidade. Com 28 anos, que aí eu fui aos poucos ampliando mais minha consciência e entendendo que eu não poderia estar preso a rótulos religiosos, porque a minha essência, a minha natureza, ela não se prende dentro de uma caixa. Então foi um processo real de construção, né? Então eu fui me formando, a vida foi me formando, me trazendo pessoas, livros, locais. Então eu frequentei aí diversas religiões. Então eu tenho vivências na Wicca, não cheguei a ser wiccano, mas tenho vivências em grupos de Wicca, Seichonoye, Igreja Messiânica,
que mais? Budismo, hinduísmo. Então, eu fui bebendo um pouco do conhecimento, né, de cada fonte para poder ter a formação hoje e hoje ter um centro espiritualista, voltado para uma espiritualidade inclusiva, vamos dizer assim. Uma coisa que eu achei interessante tu falando é essa questão dos setênios, né? Como eles são reais na nossa vida, né? E mais ainda, o que eu gosto de frisar é essa questão do processo, né? Que a gente vai sentindo, vai sendo preparado. Muito especial mesmo. E aí, trazendo também esse assunto de que lá em cima, né, na espiritualidade, ninguém está separado, né? Que esse é um conceito que hoje em dia tu acredita que virou a chave aos 28, né? É verdade. Hoje eu acredito muito nisso. É interessante, a gente já está falando sobre isso, que a grande maioria das pessoas espera por um evento magnífico, fantástico em sua vida para que possa achar ou entender que está vivendo o seu propósito. Como também a grande maioria das pessoas vivem sem saber qual é o seu propósito, porque esperam que o propósito seja algo Madre Teresa de Calcutá. E não é, né? Cada pessoa está no mundo aqui com sua missão, com seu propósito. Ou melhor, que eu acredito, com seus propósitos, no plural. E esses propósitos não são necessariamente algo muito grandioso, como fundar um orfanato, ou abrir um centro, ou algo que você considera grandioso. Às vezes, abrir uma porta de algum lugar para alguém passar é um propósito seu. Porque o que seria da gente se a gente não tivesse pessoas que servem no pequeno, ou que a gente acha que é pequeno? Né? O que seria da gente se não tivesse quem trabalhasse na coleta do lixo? Será que a pessoa trabalhar na coleta do lixo não pode ser um propósito da vida dela? Por que não? Então, tudo é ligado. Então, para a gente estar aqui conversando, falando coisas gostosinhas, né? Teve alguém que preparou tudo isso daqui, alguém que abriu a porta para a gente estar aqui. Isso é um propósito na vida dessas pessoas também. Então, não espere que a sua vida ela tenha um propósito à la Madre Teresa de Calcutá. Né? Enxerga qual a tua utilidade no mundo hoje. Isso é o teu propósito. É verdade. E além disso, é algo que faz você se sentir bem, né? Algo É, que não precisa ser grandioso, mas que você faz no dia a dia que você se sente bem também, né? você se sente recompensado quando você está vivendo o seu propósito no sentido de, não necessariamente financeiramente, né? Porque o dinheiro ele é consequência de você viver o seu propósito. O dinheiro é consequência de você viver o seu propósito. A gente tem que ter essa consciência, mas emocionalmente, principalmente, né? Ter paz. E aí, voltando para a sua fala, né, da questão da liberdade, eu aprendi um dos grandes ensinamentos que a minha espiritualidade ela trouxe é de que as divisões elas são feitas pelos seres humanos, que no astral ou no mundo espiritual não existe divisões. Né? A gente aqui divide aqui porque a gente faz uma questão de estar encaixotado. É como se a gente não soubesse fluir tendo liberdade. Então, isso não pode ficar só na teoria, mas precisa também e principalmente ir para a prática. Perfeito. A religiosidade é algo que foi criado pelos humanos, né? Mas, como a gente falou aqui, no campo espiritual não há separação. Porém, a gente sabe que na sociedade que vivemos, houve uma grande luta, né, para chegar a uma certa liberdade que nós temos hoje de um Estado laico, digamos assim. E aí, eu quero conversar aqui com o José Assis, né, sobre essa questão, agora puxando um pouquinho do lado dele, dirigente do CEVIP, sobre essa questão de quebra de tabus mesmo, no sentido de trazer medicinas milenares que não eram muito faladas, que não eram conhecidas, né? E falar também um pouquinho de como a Umbanda foi se conectando aí na tua vida e como é viver ela hoje, sabe? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, importante, né? Para quem não sabe, eu sou sacerdote de Umbanda também, né? E hoje eu dirijo um centro espiritualista,
Universalista, né, que é o Centro Espiritual Vida Plena, CVIP, né? Se puder deixar o Instagram, Sigam o Servipe. isso. E lá a gente tem abordagem de diversos tipos, né? Então a gente tem abordagem hindu, com reuniões hindu, com mantras, meditação, respirações conscientes, né? A gente tem também reuniões de cultos, de louvor e gratidão, onde a gente traz canções gospel, católicas, MPB, enfim, focado na letra da música, né? Como a gente também tem reuniões espíritas, né, com viés kardecista, e também a gente tem as reuniões xamânicas e reuniões de umbanda. Tudo isso não é junto e misturado, é separado, né? Cada linha é no seu canto, para que cada pessoa possa se sentir livre para ir para aquilo que agrada a ela, tá? E aí, uma das grandes forças do Servip é a Umbanda, né? E a Umbanda, ela aconteceu na minha vida não de uma forma intencional, onde eu disse, eu vou ser umbandista, eu vou ser sacerdote de Umbanda. Na verdade, a espiritualidade, ela foi me guiando para isso daí, né? E lá no Servip, a gente também faz uso religioso da ayahuasca, né? Que é uma medicina sagrada aí pelos nossos povos originários, né? Que algumas etnias usam. A gente também faz dentro do Servip com total respeito, reverência e também responsabilidade. E lá E a gente cuidado, viu? Cuidado e muito amor. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas não tem como. Eu tenho que enfatizar. isso tem que ter, né? Essa casa é firmada no amor. E aí, a nossa Umbanda lá é a Umbandaime, que é a junção da Umbanda com o Daime, ou com a medicina da Ayahuasca, né? E aí, pode até algumas pessoas acharem que é invenção, ou que é mistura. É mistura, de fato, né? Umbanda com o Daime Ayahuasca, né? Mas é algo que Você quer um pouquinho de água? existe, né? É algo que no Brasil existe e a gente não tem como negar. Então, a Umbandaime, ela surgiu lá com a Mãe Baixinha, no Rio de Janeiro, onde ela fez essa união aí com a Ayahuasca, o Santo Daime e a Umbanda. E é a reunião mais forte, vamos dizer assim, né, dentro do CVIP. Então, muito Realmente, gente, as pessoas que vão se conectam de uma maneira e acabam voltando e às vezes até frequentando, né? De fato. e muita gente chega até achando que é alucinógeno. Então, semana passada mesmo tive um depoimento de uma pessoa que ela não tinha consagrado ainda, ou tomado, ingerido a bebida, e ela ingeriu agora. Aí depois que ela ingeriu, né, consagrou, ela falou: Nossa, eu achava que era alucinógeno, mas não, é uma viagem para dentro. Eu preciso de mais, eu preciso investigar. Foi a palavra que ela. Investigar quem? Ela mesma, dentro dela. Então, isso foi uma quebra de tabu para ela, porque ela achava que era uma bebida que ia trazer alucinação para ela, e ela viu que não, que na verdade é uma bebida enteógena, onde te leva para dentro de você mesmo, te coloca à frente as tuas questões, e é um mergulho de autoconhecimento muito profundo e intenso. Então, quem consagra sai diferente, porque sai com muito insight, com muita revelação de si mesmo. É como se a gente fosse colocado em frente a um grande espelho da alma, da nossa alma, onde a gente passa a enxergar ali quem somos, o que estamos fazendo aqui, onde a gente pode melhorar. Então, o CVIP, ele traz a ayahuasca com esse propósito de autoconhecimento. Incrível, principalmente para quem está se sentindo um pouco perdido. É muito esclarecedor. Inclusive, tem o meu vídeo aqui no canal, tá, minha gente? Que fala sobre a minha primeira vez. Então, quem tiver curiosidade, vai lá assistir também. E a ayahuasca é tão linda, é uma medicina tão potente, Marcele, que ela também causa curas físicas, além das curas emocionais. Que é justamente também, eu acho que está relacionado um pouco a essa questão do vomitar, né?
Muitas pessoas vomitam, tem aquela limpeza, mas vai muito. Isso é só um pequeno detalhe, o vômito, né? Que pode acontecer ou não, né? Mas o mais incrível são as curas que são processadas quando a medicina ela toca no seu espírito, ela toca na sua mente. Então, curas que se manifestam no físico porque o ser humano ele está doente no espírito, está doente nas suas emoções, na sua mente. E o físico ele apenas reverbera aquilo que já está ali, né, em desequilíbrio. Então, a ayahuasca, ao tocar na sua alma e curar o teu emocional, em trazer cura para o teu espírito, vai reverberar também no teu corpo material. Então, hoje, a gente vê as curas acontecendo, né? E geralmente não são curas instantâneas, até tem, mas são curas dentro de um grande processo de amadurecimento, de autoconhecimento, para poder aí a cura ela acontecer. E o mais especial é que dentro desse processo, né, de primeiro lugar, autorresponsabilidade, né, amadurecimento, tem também todo um suporte, né, espiritual que nos fortalece, né, para seguir, fazer a nossa parte e a espiritualidade também tá junto, né? Exato. Hoje a ayahuasca no Brasil, ela só é permitida a utilização dentro de um contexto espiritual, um contexto religioso. Não pode ser utilizada a Por recreação, por né? recreação, isso essa é a palavra. Não pode, né? Então, o nosso contexto de uso é um contexto ritualístico e espiritual. Então, existe uma egrégora, uma força espiritual que rege aquele lugar, aquela casa, o dirigente, as pessoas envolvidas, que dá todo o suporte necessário para que isso tudo, essas curas, esses autoconhecimentos, aconteça. Para que a ayahuasca, a medicina, ela atue no ponto certo. Não que a medicina, ela precise disso, tá, gente? Ela não precisa disso. Quem conhece a medicina sabe, é importante falar isso. Mas estar no ambiente certo fica melhor, fica mais fácil, você se sente mais seguro, mais confiante e flui com mais naturalidade. A gente falou um pouquinho sobre a origem, né, que trouxe essa questão da espiritualidade e da formação, que é uma base, eu acredito, para todas as áreas da nossa vida, né? E agora a gente vai falar sobre José Assis, sobre esse lado profissional, né, o lado empreendedor. O José Assis também, que já trabalhou no CLT, e ele fala que até hoje que se tiver que voltar para o CLT não tem problema, isso também é uma grande quebra de tabu, porque com o empreendedorismo a gente fala, não, porque eu não quero voltar mais. E aí ele vai explicar um pouco para a gente sobre esse conceito, sobre o que ele vive hoje, né? Sobre a transição de carreira que ele passou, saindo do CLT para empreender. E essa liberdade no profissional, conta pra gente. Pois é, né? É um tema muito comum que eu encontro em muita gente hoje se questionando como fazer essa transição de carreira. Eu trabalhei com gestão de pessoas por mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, eu não sou tão velho assim, né? Mas eu comecei cedo, eu acredito que comecei, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 31, então foi 10 anos e alguns poucos. Não gosto de dizer que a pessoa é velha, a pessoa tem estrada, já caminhou bastante. Tem um pouquinho de estrada. Então eu comecei com gestão de pessoas, né, com supervisão, então eu supervisionava grupos de pessoas e era muito gostoso, porque a liderança ela sempre esteve presente na minha vida, sempre, tanto na escola, com ser líder de turma, quanto no âmbito religioso, como quando eu comandava grupo, como também se manifestou a liderança no trabalho, né? Então, eu estava lá com cargo de liderança, então já fui supervisor, subgerente, até que, após a pandemia, de forma orgânica também, né, eu comecei, na verdade, acredito que no fim da pandemia, a ministrar cursos, na área holística, porque eu já estava com a formação holística. Então, eu conciliava.
tanto o meu trabalho CLT, formal, com gestão, com o meu trabalho holístico. Na época da pandemia, tu parou o CLT? Não, continuou Continuei. indo pra rua, né? Tipo, Isso, se dirigindo ao local de trabalho. Muita exatamente. gente parou também, né? Que foi daí que começou também esse despertar das pessoas buscarem outras coisas porque não estavam saindo de casa, literalmente. Eu também não parei, não. Na pandemia eu saía, mas é isso. A pandemia foi uma das épocas que eu mais trabalhei, por incrível que pareça, porque tanto no meu emprego formal, né, vamos dizer assim, CLT, era um serviço necessário que não podia parar. Então, eu estava sempre, todos os dias, indo trabalhar, né? E também administrando vários grupos de forma online, porque o pessoal estava muito conectado, né? No ao vivo, nas lives, nas reuniões ao vivo. Então, eu trabalhei muito, dando muito curso, muita aula, enfim. E aí, essa minha transição de carreira, ela foi uma transição que foi também aos poucos. Foi de fato uma transição. Eu não joguei tudo para o ar de uma vez e disse, não, agora eu vou empreender. De acordo com a necessidade, eu saí desse emprego que eu estava há 10 anos, aí eu fui para outro, aí eu fiquei 3 meses só, e aí eu estava vendo que o ciclo ele estava se fechando, que existia ali um chamado para eu poder realmente me dedicar só ao holístico. E que bom que eu reconheci isso. Mas eu acho que eu também fui meio que empurrado, porque se deixasse, eu permanecia ainda trabalhando com liderança e gestão de pessoas. Por que eu digo que eu voltaria? Porque eu gosto. Então, um dos seus propósitos de vida, se estiver relacionado ao trabalho, se você entender qual é o seu propósito de vida no trabalho e você estiver fazendo aquilo que você gosta, você não vai se sentir em sofrimento por estar trabalhando lá, de CLT. E eu acredito que também uma coisa que é importante é ter esse verdadeiro reconhecimento e valorização, né? Se uma empresa reconhece o valor do seu trabalho, né, lhe contrata nos termos que você acha justo, tá tudo bem, né? Isso, isso é importante também, né? Você precisa ter esse, esse equilíbrio aí dos dois lados, né? A empresa e você. Então, assim, trabalhar em CLT não é ruim, gente. Agora, se o seu propósito de vida é outro, onde necessita de uma maior liberdade para viagem, para fazer outras atividades, óbvio que o CLT, ele geralmente não vai te dar. Você vai ter que estar ali cumprindo o contrato, horário, cronograma e tudo mais, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, o meu propósito de vida que foi se mostrando, onde havia uma necessidade de eu ter mais tempo, de eu me dedicar a outras coisas, onde o CLT ele me privaria disso. Então, eu entendi que ali estava se fechando um ciclo e foi a hora que eu aceitei o novo, porque é importante, né, a gente deixar ir aquilo que já se findou, porque se a gente continua aprendendo, aquilo que já deu vai trazer sofrimento para a gente. Então eu deixei ir e aí eu me dediquei exclusivamente ao holístico, porque hoje na minha vida é fundamental eu ter essa flexibilidade de horários para atender as demandas que chegam até mim. Então, um conselho que eu poderia dar a quem quer fazer transição de carreira seria o seguinte: vá com calma, não jogue tudo para o ar, vá se estabelecendo, vá fazendo sua reserva financeira, vá fazendo seus Importante. clientes, para poder depois você, de fato, migrar de área. Com calma, né? Sim. E apesar de gostar também de CLT, hoje tu se sente totalmente realizado com os cursos, né? São várias ferramentas aí disponíveis, inclusive eu já fiz um só não, já fiz alguns cursos, né, com a CIS, mas o que ganhou meu coração foi o de benzimento, que é um conhecimento ancestral, é algo também que a minha avó me levava para benzer. Então, fala aí um pouquinho dessa realização que tu tens, assim, de levar esse conhecimento e expandir o número de pessoas que estão trabalhando, né, para facilitar o bem-estar e o centramento, o equilíbrio e até cura, né, mesmo, de outras pessoas e delas próprias também, né? Verdade. O holístico, ele propicia isso, né? O holístico, ele vai trabalhar o ser humano de forma integral, olhando para ele
em seu âmbito físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, isso é que faz a grande diferença no holístico. Por isso que a Marcela ela fala de cura, porque está olhando o ser humano por completo. E hoje a gente está cansado de ficar tomando remédio o tempo todo, né? E toma remédio não para ter cura, mas para ter alívio. Porque muitas vezes uma dor lombar sua pode ser um desequilíbrio emocional que está causando aquilo dali. É o que a psicossomática explica, né? Exatamente. Então, o holístico ele visa tratar não a dor, mas a causa da dor para que a dor cesse. A dor, quando ela aparece, é o seu organismo dizendo: ó, atenção, tem algo em desequilíbrio. Vamos olhar para isso. E aí, o que é que a gente faz? Toma um remédio para passar a dor Anestesia apenas, né? e acabou-se. Mas o teu corpo volta de novo até a dor e olha para a causa, olha para a origem do problema. E aí o holístico, ele vem oferecer isso. Ele vem dizer, ó, você é energia, você é átomo, conjunto de átomos, átomos vibram. Você é energia. Então vamos olhar as causas energéticas? Então, olhando para isso dessa forma e trabalhando com amor, você vai sim visualizar muitas curas acontecendo. Então, os feedbacks vão chegando e isso vai preenchendo o seu coração. E assim, hoje, diz aí um pouquinho pra gente, pra quem não conhece ainda, quais são as ferramentas que tu tem propriedade, né? Que tu ensina? Hoje, eu sou mestre em Reiki, Reiki Usui, e eu ministro aí diversos sistemas energéticos, além do Reiki, né? O Reiki é o amor da minha vida, né? Tenho formação do Jikiden Reiki também, que é um reiki direto da fonte, vale a pena a pesquisa, mas também é o que eu digo sempre, o terapeuta holístico, ele precisa ter mais de uma ferramenta para atender a necessidade de cada um. Então, eu não fiquei parado só no reiki. Eu também tenho o benzimento, eu tenho também o baralho cigano, que eu gosto muito dessa parte oracular. Trabalho com radiestesia, radiônica e por aí vai. Tem algumas outras ferramentas também, mas que eu não utilizo muito. Mas o que eu mais utilizo é o reiki, baralho cigano, radiestesia, radiônica e o benzimento. Para mim, assim, são ferramentas fundamentais para ajudar e para ser ajudado também. Tem algum spoiler pra gente de algum projeto que vem aí? Algo que você queira falar? Será? Bem, eu estou sempre procurando inovar, né, e ser original naquilo que eu faço. Então, eu estou sim trazendo aí um curso no online de sistemas energéticos, onde eu vou oferecer uma formação de terapeuta energético para as pessoas. Serão mais de 15 cursos, Primeira mão aqui pra gente, tá? mais de 15 cursos de sistemas energéticos para capacitar você a trabalhar com energia. Não tenho previsão ainda, porque é um longo processo, né? De formação, de edição e tudo mais. Sim. Mas esse é um dos projetos que eu estou trazendo aí para o próximo ano, 2025. E também uma mesa radiônica, a qual eu estou canalizando, que também é um processo demorado, porque a canalização, pelo menos comigo, ela não acontece de uma vez. Ela vai vindo aos poucos. E aí, quando vem, eu aproveito aquele momento para colocar no papel, escrever e tal, e espero ir vindo até chegar. Então, vai ser uma mesa potentíssima. Perfeito. Gente, vocês sabem que aqui a gente gosta de viajar, conhecer novos lugares, viajar de dentro para fora, de fora para dentro também. E aí, José Assis também é amante de viagens, assim como a gente aqui do Pode Estrelar. Inclusive, né, tu hoje em dia faz trabalhos também com viagens, né? Mas conta pra gente como foi que despertou essa vontade de viajar, primeiro destino. Pois é. Viajar é bom demais, né?
Então, quando a gente viaja pela primeira vez, experimenta, aquilo traz uma alegria tão imensa na gente, né? É tão gostoso que a gente quer repetir. Então, foi assim comigo. Eu, se eu lembro, a primeira viagem que eu fiz, acredito que foi para Alagoas, para Maragogi, aquelas praias maravilhosas. Fiquei um fim de semana lá. Nosso Caribe brasileiro. Um beijo, Alagoas. Quem não foi, vá, vale muito a pena. E aí, como era muito bom, e aí, vamos viajar, vamos conhecer, vamos desbravar. E aí eu coloquei uma meta para mim de conhecer todos os estados do Brasil, porque eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado pela cultura do Brasil, porque cada lugarzinho tem suas particularidades na forma de falar, na comida, na música, e é muito bom a gente ter contato com o diferente, para mim. É muito bom. Também gosto, viu? Então eu saí, comecei a viajar, o meu estado preferido, que eu amo, que eu estou sempre falando, todo mundo sabe, é Minas Gerais, né? Eu quero rodar Minas por completo, porque penso num estado grande e maravilhoso. É um estado que te chama também, né? Que tu se sente em casa, né? Exato. A hospitalidade do mineiro é impressionante, muito semelhante ao do nordestino. A comida também é muito boa. Eu ia falar isso, a gastronomia. E as paisagens, né? A natureza ali dá um show de encanto. Mas, assim, já fui para Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, que é perto daqui, né? São Paulo, estou indo agora para o Rio de Janeiro, conhecer, que ainda não conheço, né? Uma cidade Sim. maravilhosa. Inclusive, ele postou essa semana, não foi o spoiler que tu deu, não foi? Foi. Comprei o destino do Réveillon. E aí tem essa meta de todo Réveillon passar em um lugar diferente, conhecer os Réveillons por aí. É isso, a Assis também é uma pessoa muito planejada, quem conhece sabe. E aí tu vai criando, né, essas metas internas, né? Ah, eu quero férias. Como é que acontece isso? Vai criando, Réveillon. Eu vou vendo possibilidades. A gente olha para as finanças, porque para viajar a gente tem que estar organizado financeiramente. Verdade. A gente olha para nossas agendas para poder a viagem ser num tempo tranquilo, onde você possa aí ficar despreocupado e aproveitar de fato a viagem, né? E qual o maior interesse que aquele lugar ele tem para mim, né? Ah, é a gastronomia, eu quero ir para o Pará para experimentar o verdadeiro açaí. Então eu vou me esforçar para isso. Ou eu quero ir para São Paulo para conhecer a noite, que é tão falada, a noite de São Paulo, né? Então você vê o interesse, vê suas finanças, vê sua agenda direitinho e se programa. E quando você se programa, dá tudo certo. Então eu procuro sempre planejar, né? E a viagem para mim ela tem que ter um sentido também espiritual ou de autoconhecimento. Então tem que trazer isso daí. Por isso que hoje eu estou conduzindo algumas viagens para a Baía da Traição, por exemplo, que é um território indígena, né, onde ministro cerimônia lá, junto com o pajé, e é super potente, como também para a Bahia, né, esse ano fui para a festa de Iemanjá com algumas pessoas. Eu tava lá, viu? E é incrível, né? Tu gosta tanto de planejar que aí tu consegue organizar, entregar esse serviço para outras pessoas e facilitar, né? Porque muita gente tem dificuldade realmente, né? Ai, não sei onde vou ficar, eu tenho um problema com localização, né? Então, minha gente, desde já, sigam o Instagram de Assis, tanto o holístico quanto o pessoal também, mas para vocês ficarem por dentro de tudo que rola. Inclusive, foi incrível. Eu já fui com ele para Salvador e também para a Baía da Traição. E é muito especial, né? Você também ir para um lugar onde você vai se conectar com a natureza daquele lugar, né? Vai se conectar com o seu autoconhecimento e ter uma pessoa que facilita isso para você. Nossa, é incrível. Né? A próxima aí eu quero fazer para Belém do Pará. Nossa, será que iremos tomar um tacacá? Olha Dançar um aí. carimbó. Já vou colocar aqui, universo, tô pronta. Vou me Que organizar. venha a nós com facilidade, alegria e glória. Verdade. 2025 promete, né? Vai ser também um ano de viagens. Eu já começo o ano viajando, né? Então eu vou estar Rio de Janeiro, São Paulo, fim do mês de janeiro eu já vou estar em Minas Gerais, passar mais 11 dias lá. E aí
acredito que em fevereiro ou março eu estou voltando para a Baía da Traição novamente, Sim. com quem quiser ir, né, fazer esse mergulho interno, interno e externo, e depois vou desenhar, né? Tá muito longe ainda, dá para esperar um pouquinho. E sem falar que é uma grande virada de chave, né? Você nunca volta a mesma pessoa quando você viaja, né? Exatamente. E eu aviso, né, que quem viaja comigo não vai ficar parado. Vai ter programação de manhã, de tarde e à noite. Dormir pra quê, né? Dormir, né? Dorme um pouquinho só para se recuperar e vamos embora conhecer, vamos embora explorar, vamos embora viver, porque o tempo, ele é precioso demais. É Então a verdade. gente está em outro lugar, vamos explorar. Vamos aproveitar. E aí, eu preparei um bate-bola rapidinho aqui, algumas coisas que tu já respondeu sobre viagens. E deixa eu perguntar, é um lugar que se sente em casa. Será que vale Minas Gerais que já respondeu? Ou a gente pergunta outro, se tem mais algum lugar que ele se sente em casa? Não, não pode, tem que ser Minas. Minas. Minas é minha casa, por isso que eu volto para lá várias vezes, acho que eu fui 3 vezes já esse ano. Sim. É um lugar que dá sempre vontade de voltar sem ser Minas. A Bahia é encantadora. Me surpreendeu, a Bahia. Eu tô morrendo de vontade de voltar na Bahia. A Bahia é incrível. É um perrengue de viagem. Será que já teve algum perrengue? Sempre tem, né? Mas foram perrengues leves, né? Eu acho que foi o último, assim, perrengue leve que tive foi na Baía da Traição mesmo, a gente indo pra Lagoa, você tava, e aí o carro na areia, né? Ah, sim. Oh, atolou. Aí lá vai todo mundo descer, aí empurrar carro, sol quente. Eu lembro, esse dia foi pi! Mas recompensou, né? Recompensou. E será que ele vai revelar agora pra gente um destino dos sonhos? Gente, eu tô sonhando muito com o Atacama, com o deserto do Atacama. É lindo, né? Eu tive sonho mesmo, assim, de sonhar com o deserto do Atacama e tal, mas o sonho meu mesmo é a Itália. A Itália, penso logo em massas. Mas tem belas paisagens também, Muito. lagos, né? Morro de vontade de conhecer Veneza. Aí eu tô, assim, muito em dúvida entre a primeira viagem internacional, que seria Atacama, ou a Itália. Aí tu vai desbravar, depois tu leva a gente também, tá? Tu organiza essa viagem. Preparada, tá disposta? O universo, estou pronta, estou preparada e disposta. E é isso, viajar é muito bom e todas elas, por mais que você faça por diversão, você acaba se conectando com algo que você observa em si mesmo. E viajar sozinho, tu gosta de viajar sozinho? Eu adoro. Para mim, a solitude é uma coisa que está sempre presente na minha vida. Eu viajei já para Minas Gerais, sozinho e foi incrível. A única dificuldade foi para tirar foto de mim, né, nas paisagens. Aí Leva tem um que tripé, pedir, amigo, é, da ou próxima. pedir a um a outro, Também né? super rola, né? Que a gente acaba fazendo amizade. Isso, Quando a gente viaja sozinho, a gente encontra também os solitários, né? E a isso. gente se conecta. Hostel mesmo, né? É, Pensa num lugar massa pra gente fazer amizades, né? E eu já fiz várias amizades. Eu já tenho gente de Belém, tenho gente do Rio de Janeiro, inclusive tem até uma pessoa que eu conheci numa viagem lá em Jericoacoara, que tá me dando várias dicas pro Rio de Janeiro. E viajar só é muito bom. É você se abrir e não ter medo. Vale muito a pena. vale. Aí você usa também suas ferramentas, né? Leva um livro, leva um fone de ouvido, pesquisa bastante e se joga, Se né? você se planeja antes, faz como eu, coloco passo a passo, vou pra tal, 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 tal. Acabou. Só é seguir o passo a passo e ser feliz. Verdade. E hoje em dia tem muitas ferramentas, como antigamente não tinha Airbnb, né? Também. Mas aí se você quer viajar sozinho, tem um hostel, né? Que é mais esse truque aí para encontrar outras pessoas. Então dá para organizar com jeitinho, dá para realizar cada tipo de viagem, né? Exatamente, como a tecnologia facilitou, né, esse processo pra gente. É isso. Gente, deixa eu falar para vocês agora sobre a CA Brothers. A CA é uma loja de moda masculina, mas está lançando uma coleção especial que vocês vão ver aqui agora. Uma coleção de bonés para fazer a sua cabeça aí
no verão, né? Para pegar aquele sol, para fazer aquela corrida, aquele pedal, né? Para você também aproveitar aí planos futuros. Falamos aqui hoje sobre planos futuros do Réveillon, né? Férias. E, minha gente, mês de novembro é o mês da Black. Então, além dessa coleção nova dos bonés, né, belíssimos, inclusive, muito obrigada, eu tenho recebido, que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem aproveitar promoções em toda a loja, tá? Então é isso, sigam, comentem, compartilhem e curtam muito a C&A Brothers. É isso. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho. Assis, muito obrigada pela participação, pela presença, por ter aceitado o nosso convite aqui nessa estreia em estúdio. E eu gosto muito de trazer reflexões, sabe? O podcast também é um grande sonho, né? Mas que é para que a gente possa falar sobre todos os assuntos, mas principalmente para que a gente possa refletir, sabe? Porque às vezes a gente leva a vida muito no automático. Então, enquanto a gente puder parar, refletir para gerar transformações, questionamentos internos sempre nos levam a transformações. É muito importante para a gente seguir a nossa caminhada evoluindo e crescendo, né? Então, se tu puder deixar aí uma reflexão para a gente hoje, assim, para que as pessoas, para os nossos telespectadores, a nossa audiência possa levar isso, né? E para que isso possa somar nas pessoas realmente, o que é que tu falaria? Então, eu vou pegar um gancho com o que você trouxe, mas antes quero agradecer também o convite, estar aqui de forma muito confortável, né, para poder conversar um pouquinho e as pessoas me conhecerem, né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por acreditar no seu sonho e seguir, né? Porque não basta sonhar, tem que acreditar e ir atrás para fazer acontecer. Mas o que eu poderia falar é que procure sair do automático, como o Marcelo falou, né? A vida ela não é só pagar boletos, tá? A vida é para você ser feliz, e para poder você ser feliz é necessário que você encontre com os seus propósitos de vida. Como é que eu sei o que é meu propósito de vida, Assis? Quando faz os teus olhos brilharem, quando o teu coração aquece, quando você está fazendo algo. Isso fala muito. Então observa o que é que faz o teu coração aquecer, o que é que faz os teus olhos brilhar. Pode ser que seja o teu propósito. Então sai do automático, rompe os ciclos repetitivos de escassez na tua vida e brilha, né? A felicidade ela é para todos. Arro! Gratidão, gratidão! Obrigado. Gente, vamos se inscrever aqui no nosso canal. Estamos rumo aos 100 inscritos para a gente conseguir fazer aquela live maravilhosa de comemoração. Curte, compartilha, deixa o teu comentário. O que é que você quer ver aqui de entrevista? Qual é o tema que você quer ver aqui? Deixa também aqui o teu comentário sobre o nosso assunto de hoje, a tua dúvida, enfim. É isso. Muito obrigada por mais vocês estarem aqui com a gente mais esse episódio e até o próximo.